Passamos, então, ao processo 24.750, que tem como relatora a nobre conselheira Nalu Maria. É quem concede a palavra. Obrigada, senhor presidente. Sempre um prazer tê-lo no comando da nossa sessão. Quero também cumprimentar o doutor João, as conselheiros, todos que estão participando da nossa sessão. Trato o presente processo do recurso de reconsideração interposto recorrente com o objetivo de reformar a decisão contida no Acordo 10.879. Na verdade, esse é um processo bem conhecido da gente, é aqueles recursos de reconsideração da situação da despesa com pessoal, que se encontra acima do limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal no terceiro quadrimestre de 2017. Quem solicita é o senhor Isaac da Silva Pianco, e o Ministério Público de Contas, por meio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo, manifesta-se as folhas 55 e 56. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito do município de Marechal Thaumaturgo, em desfavor do acordo número 10.879/2018 plenário, que o condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 14.280 por infração ao inciso 2 do artigo 89 da Lei Orgânica deste Tribunal, combinado com o inciso 4º, parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Federal número 10.028/2000, bem como determinou a recondução da despesa de pessoal da origem, no prazo de 60 dias, ao limite estabelecido para a espécie. O recorrente sustenta, em síntese, que o aumento da despesa decorreu da necessidade de cumprimento de programas nas áreas de saúde e assistência social, custeados com recursos federais, pelo que requereu a exclusão destes gastos do cômputo da despesa, bem como informou que tomou inúmeras providências para adequar o gasto de pessoal e que a multa foi aplicada antes do prazo de 2 quadrimestres que a lei lhe concedeu para adequação. Ao final, requereu a reavaliação da despesa de pessoal para excluir os gastos suportados com recursos federais, bem como o reconhecimento do esforço do município para a adequação dos referidos gastos, com a consequente exclusão da multa aplicada. O processo foi encaminhado a este MPC em 7 de dezembro de 2018, ocasião em que solicitamos, antes do pronunciamento conclusivo e em atenção ao devido processo legal, a sua remessa à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, DAF, para instrução. O feito foi incluído na pauta de julgamento da sessão plenária número 1352, do dia 31 de janeiro de 2019, e retirado a pedido da nobre conselheira relatora, que determinou o encaminhamento do feito para a DAF. A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento. O processo foi novamente encaminhado a este MPC em 12 de abril de 2019. O presente recurso é tempestivo, conforme certidão de folha 22, e foi interposto por parte legítima, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, verifica-se que o gestor não trouxe qualquer elemento que justificasse o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas apenas informou que exonerou alguns servidores e que o ente está realizando vários estudos e estratégias a fim de tomar as melhores decisões, sem prejuízo do bom funcionamento dos serviços públicos. As exonerações efetivadas e os estudos realizados não trouxeram impacto na diminuição das despesas com pessoal, eis que o último quadrimestre de 2017 apresentava um percentual dessas despesas da ordem de 69,23% da receita corrente líquida. Já no primeiro quadrimestre de 2018, essas despesas se elevaram para 73,4%, depois reduziram para 70,45%, e no segundo quadrimestre de 2018, encerrando aquele exercício de 2018 com um percentual de 67,67% da receita corrente líquida. Ademais, a decisão do Tribunal de Contas da Bahia de retirar os programas federais do índice de pessoal não tem reflexo nesta esfera, principalmente pelo fato deste entendimento não encontrar guarida na Constituição Federal, nem tampouco na própria Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto,
conforme o artigo 66 caput, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, os prazos estabelecidos nos artigos 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto Nacional, regional ou estadual, por período igual ou superior a 4 trimestres. Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1% no período correspondente aos 4 últimos trimestres. Assim, considerando que o PIB nacional anual fechou em menos 3,5% no ano de 2016, o gestor teria até o primeiro quadrimestre de 2018 para reconduzir o limite da despesa total de pessoal, conforme já julgado no acordo número 11.151/2019, plenário, em anexo. Portanto, mesmo restando comprovado que o gestor não conseguiu reconduzir o limite da despesa total com pessoal, tendo em vista que o processo em análise de respeito ao terceiro quadrimestre de 2017 estaria dentro do prazo para a recondução. Ante o exposto, este MPC opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, e, no mérito, pelo seu não provimento em face dos argumentos apresentados. No entanto, em sede de autotutela, pela retirada do acordo guerreado, da multa aplicada, com o consequente arquivamento dos autos, sem prejuízo da notificação da origem, para que, em prazo a ser-lhe assinado, promova as medidas corretivas que o caso requer, reconduzindo o limite da despesa total com o pessoal aos limites estabelecidos no artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar Federal número 101/2000, sob pena de responsabilidade. Este é o parecer da Lavra da Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Senhor presidente, eu deixo de ler aqui os meus argumentos, que são os mesmos argumentos colocados pela doutora Ana Helena com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, e um argumento colocado aqui há tempo no plenário pela conselheira Dulce. Estamos até vendo na escola um jeito da gente fazer, um jeito não, nós vamos fazer, se Deus quiser, um curso, um debate, onde a gente vai tentar ver se todos os conselheiros, o Ministério Público de Contas, têm o mesmo entendimento, já que a gente está com, na verdade, 2 entendimentos dentro do Pleno. Então, a ideia é debater para que a gente possa chegar ou continuar do mesmo jeito. Mas eu já vi que houve mudança no Ministério Público de Contas. Pelo menos a decisão da doutora Ana Helena já houve uma mudança. Assim sendo, deixo de ler, como já disse, vou direto ao voto, e também mantendo a coerência dos meus posicionamentos acerca da matéria, voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Isaac da Silva Pianca, e no mérito pelo seu provimento, excluindo-lhe a multa atribuída no Acordo 10.879 de 2018 plenário. Envio de cópia do acordo ao atual gestor do município de Marechal Thaumaturgo e Câmara Municipal, e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Eu mantenho o parecer ministerial, será muito idêntico ao meu voto, excelência. É o voto da relatora. Eu penso no poder custo ser próprio no mérito, naquele cumprimento, excluindo apenas a multa. Mas ele só tinha multa. É igual. Acompanha. Ele acompanha a relatora. Nossa, acompanhar. Conselheiro Ronald Polan. E dá provimento. Acompanho a relatora, presidente. Dá uma certa... Conselheira Dulcinea Benício. Com a relatora, excelência. Conselheira Maria Jesus. Excelência, eu só peço licença para a gente... Veja bem, eu não vou defender aqui a manutenção da multa. Agora, eu queria refletir o seguinte. Quando iniciou o ano de 2017, nós decidimos não aplicar multa no primeiro quadrimestre, por entender que os novos gestores não tinham tempo suficiente de se adequar à despesa. Então, foi uma decisão do tribunal não aplicar multa no primeiro quadrimestre e estabelecer esse prazo, o prazo dado pela LRF,
dos 2 quadrimestres para que o gestor se adequasse. E, inclusive, no voto consta, no voto do primeiro quadrimestre, consta uma determinação dando este prazo, onde o gestor teria que comprovar, no final do segundo quadrimestre, essa adequação, por ele já ter assumido o município já com o limite extrapolado, né? Então, nós entendemos desta forma e assim procedemos e começamos só a aplicar multa ao gestor a partir do terceiro quadrimestre, né? Essa foi a nossa decisão. E agora, eu acho que a gente está tomando aqui um novo entendimento, uma nova posição, onde vamos aplicar também, que isso não foi discutido na época, esse entendimento que agora a doutora Ana traz. Então, vamos considerar também esse prazo dobrado para os novos gestores que assumiram em 2017. Eu acho que é isso que nós estamos decidindo aqui agora, porque é diferente do posicionamento colocado pela conselheira Dulce na sessão passada, onde, naquela situação, salvo engano, o município se enquadrou e depois extrapolou o limite. Então, era uma situação diferente, onde ele, extrapolando o limite, ele teria os 2 quadrimestres a partir dali, os 2 quadrimestres para se ajustar, e estando com o PIB abaixo, ou igual a 1 ou inferior, ele teria esse prazo dobrado. Então, era uma situação. Aqui, não. O município já vem acima do limite há muito tempo. Continua. Há muito tempo. O gestor já assumiu, encontrando o município nesta situação. E aí nós decidimos dar os 2 quadrimestres para que ele se ajustasse. Entendemos dessa forma e assim procedemos. Então, agora, com essa decisão, nós estamos tendo um outro entendimento, onde vamos dar esse prazo dobrado e considerando o primeiro quadrimestre de 2017 como base para esse entendimento. É isso que eu estou entendendo. É isso mesmo. Eu vou só contribuir aqui na discussão, porque, na verdade, o tribunal não teria nem poder, se a lei assim não o permitisse, e foi uma decisão muito correta, e também não poderia multar, se assim tivesse decidido, porque a legislação garante, não é o tribunal, né? Então, assim, o gestor assume uma unidade e ele não pode, ao assumir, o tribunal já multá-lo, porque a lei responsabiliza, não é o município, ele responsabiliza o gestor, né? Então, a legislação é muito clara. Quando o gestor ele extrapola esse limite, quando ele extrapola, né, ele precisa adequar-se nos 2 quadrimestres seguintes, já fazendo uma redução no primeiro quadrimestre desse que lhe é dado como prazo. Ocorre que existe também, na mesma legislação que estabelece os 2 quadrimestres, um dispositivo, que é o artigo 66, que manda que o tribunal, não é, verifique qual foi o PIB, não é, dos 3 quadrimestres anteriores àquele fato de extrapolação dos limites. E nós temos, então, um percentual levantado pelo IBGE, que o ano de 2016 teve, conforme relatado pelo doutor João, o PIB negativo, ele desceu a menos 3,3% ou 3,5%. Então, nesse sentido, quando o gestor entra, todos os gestores que estão sendo julgados, eles iniciaram, com algumas exceções de prefeitos reeleitos, que aí nós teríamos que rever, porque ele já vem descumprindo, mas ainda assim ele vai ter o benefício do artigo 66, não é? E aí, então, nós temos que observar esse dispositivo legal. E, conforme bem relatado também pela conselheira Maria de Jesus, o pleno não está ainda, né, uniforme nesse entendimento. É um entendimento que eu tenho colocado em todos os meus votos. Em algumas sessões ele prevalece, em outras sessões ele não prevalece. Mas a lei é clara, está literal à disposição. Nós não podemos retirar do gestor o direito que ele é assegurado por lei. Essa é a contribuição. E também, assim,
conceder esse direito aos novos gestores foi uma decisão nossa. Mas, a meu ver, a lei não deixa, né? Porque é a partir do momento que extrapolou a despesa, e essa despesa já vem extrapolada há muito tempo. Agora, não podemos punir o gestor por ele estar assumindo, ali naquele momento, já aquela situação. Então, foi esse o nosso entendimento. Agora, o que eu quero entender é isso, se nós vamos agora considerar também isso, então nós precisamos rever muitas das nossas decisões que já saíram aqui, que já multamos vários gestores, considerando apenas os 2 quadrimestres, né? E aí precisamos isso. O que a conselheira Jesus está falando é uma verdade, e essa verdade ela não se aplica a mim, porque eu sempre entendi que estava errado a forma como os gestores estavam sendo multados. Eu sempre considerei que nós estávamos desrespeitando o prazo que a lei assegura a eles. Eu divirjo desse entendimento da conselheira de que fomos nós que demos, porque a lei assegura ao gestor, está claro na redação legal, mas o que ela está falando é uma verdade. Os outros conselheiros fazem assim, multando dentro dos 2 quadrimestres. Num debate desse seria interessante também, porque se você que no relatório da solicitação do prefeito aqui, ele coloca e diz, olha, tem muitas despesas de pessoal que não são de origem do município, são programas federais que vêm e cabem aqui. E a lei, aí é uma contradição entre a contabilidade e a lei. Se fizesse o devido registro contábil do que chega de programa federal para o município, e ele tem que contabilizar a despesa de pessoal na sua contabilidade, se vai fazer um estudo e o tribunal quer realmente fazer a contabilidade, ele vai mostrar que a lei e a despesa de pessoal tem uma contradição muito forte. E nós deveríamos fazer isso aí e apresentar para a bancada federal, em algum momento. Agora, por exemplo, está sendo debatido o IDEB, o Fundeb, e está ficando claro que há uma má distribuição do fundo. Isso foi num trabalho de uns consultores que o Banco Interamericano bancou, e lá está comprovado, há uma desigualdade na distribuição desse fundo. E aqui há também uma desigualdade, e os tribunais têm, mas como não existe contabilidade, a nossa contabilidade aqui, ela é a extensão do livro caixa dos velhos seringais, só que digitalizado. O que a gente toma de decisão aqui não tem fundamento contábil. Não tem, e estamos cheios de contadores, pagos no município e no tribunal. Mas as nossas decisões aqui não têm fundamento. É uma contabilidade que nem é patrimonial e nem é orçamentária do ano, que a patrimonial se estende pelos anos, né? E a orçamentária é daquele ano. Então, se vamos questionar tudo, e fazer um estudo científico com base numa racionalidade científica. Lei de responsabilidade fiscal regional. A realidade é cada um. Pode chegar a um ponto de fazer isso. O PIB do Acre em relação aos outros estados. No seringal, o pessoal chama de... O seringueiro, como ele era enrolado pelo patrão, ele chama, dá uma chancha aí. Dá uma chanchinha aí para eu ter uma oportunidadezinha. Vamos dar uma chancha aqui para a gente implantar uma contabilidade de vergonha mesmo, sabe? Se a gente vai fazer esse estudo, conselheira Maria de Jesus, vamos fazê-lo profundo, com a racionalidade científica que a base contábil, né, as regras da base contábil oferece. Aí a gente tem mais segurança e usar a tecnologia atual para a gente ter... A gente brinca com os números se usar o BI. Quem está usando agora BI é o Ministério Público. Na nossa base de dados, a Receita Federal, na nossa base de dados, a gente não usa aqui. Então, nós estamos fazendo
em um dado momento, talvez estamos há 30 anos atrás, 40 anos atrás, por não usar o que tem de moderno, apesar de termos os melhores quadros no Estado nessa base jurídica, econômica, científica, de contabilidade, bons administradores, e não usamos. Então, eu sempre gostaria de fazer esse debate. Já uma vez a Frente de Prefeitos pediu. Aí, no final, aqui, que eu estava lá na reunião, me informaram só no papo. Aquele trabalho, aquele pedido que você fez lá, a gente fez, mas nunca vi esse estudo. O que eu vi foi aqui, há 2 meses atrás, peguei um rapaz aqui que domina bem o banco, e me diz, aqui, essa parte do registro da folha de pessoal, para a gente saber, não tem como. Então, o que a gente recebe aqui não tem fundamento real com a realidade. Isso é o contador daqui, um dos melhores aí, que teve comigo. Rapaz, tenho dúvida sobre... Será que é feito corretamente o lançamento da folha de pessoal na contabilidade? Não é feito. E a gente vai tomando decisão dessa forma, sabe? E é isso. Eu parabenizo. Se acontecer essa coisa, é aquela história que tem aí no mundo... No mundo diz, olha, se você quiser se adequar ao grupo que dirigem aqui a base econômica mundial, você não pode nos criticar, viu? Você é um crítico de fora, porque aqui existe um grupo que pensa assim, e assim tem que ser o mundo tem que ser desigual, a riqueza tem que continuar sendo concentrada e a miséria sendo aumentada. Essa é a regra. Se você é um economista heterodoxo e quer se enquadrar aqui, não nos critique, viu? Você pode vir aqui, nos ouvir e tal, e aqui estamos na mesma linha, sabe? Se você quer ser ouvido, tem que assumir a presidência, né? Porque senão não é ouvido. Mas eu acho que a gente tem condições de debater e a gente ter aqui como é que estão esses municípios, por que passam tanto tempo no CALC sem ter condições de receber recursos extra-orçamentários federais. É um pedido que, em um dado momento, eu fiz já, acho que há uns 6 a 8 anos atrás, e até hoje a gente não consegue chegar a fazer o que a conselheira Maria de Jesus solicita isso. Conselheira Maria de Jesus continua com a palavra. Então, presidente, eu hoje ainda mantenho o meu voto, então nego o provimento ao recurso, mas quero dizer que, se esse for o entendimento da Corte, harmonizado, se for a maioria, como foi na questão da pequena monta, eu me curvo a essa decisão e modifico meus votos. Mas hoje eu nego o provimento ao recurso. Vamos ao voto. Decidiu-se a maioria nos termos do voto da nobre conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, me permite uma questão de ordem para esclarecimento? Palavra a Vossa Excelência. Obrigado. Eu quero inicialmente pedir desculpas ao plenário. Eu poderia trazer nas comunicações, mas eu queria aproveitar o debate que foi colocado agora para trazer 2 pontos adicionais para contribuir com o debate e eventual decisão que a Corte vier a tomar sobre a matéria. A primeira delas é o seguinte: o Ministério Público de Contas entende que esse dispositivo de controle da despesa de pessoal, quando há excesso, ele tem 2 núcleos. Um deles é reduzir o excesso em pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre e o restante no segundo quadrimestre. Quando o prazo é dobrado, as 2 condutas continuam, ou seja, teria que reduzir pelo menos 1/3 nos 2 quadrimestres e o total no final de 4 quadrimestres. Pressupondo, ou partindo do princípio de serem verdadeiros tudo que foi discutido aqui hoje, ou seja, a data inicial para a contagem do prazo, que a responsabilidade é do gestor e não do município,
O senhor Isaac Bianco estaria, como a decisão da Corte por maioria consignou, isento da multa nesse processo. Só que hoje, já transcorrido esses 2 quadrimestres e até os 4 quadrimestres, a gente já sabe que ele descumpriu as 2 condutas. Então, paralelamente, deveria ser aberto outros 2 processos para aplicar a multa devida, que não é devida nesse processo, mas seria, porque já passou o prazo nos demais. Era só essa colocação para ajudar no debate, na decisão da Corte, quando viesse a ser discutida Muito bem definitivamente. colocado, doutor João. Inclusive, tem um processo dele aqui que ele não vai escapar, porque ele não fez e aí ele será multado, inclusive nessa pauta. E só acrescentando que, considerando o prazo dos 2 primeiros quadrimestres, que teria que reduzir os 2/3 da despesa, não foi reduzido nada, pelo contrário, aumentou.